vez, o Cristo, depois de prever a sua crucificação, fez a seguinte promessa aos apóstolos: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós. E o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa promessa do Mestre iria agora ser cumprida. Na camada mais elevada da espiritualidade, já uma gloriosa falange de espíritos estava reunida, dela fazendo parte Joana d'Arc, Sócrates, Platão, João, o evangelista, Paulo de Tarso Cáritas e Vicente de Paulo. e o Espírito de verdade que iria presidir a reunião. Ao adentrar no ambiente, resplandecia como um sol. é o Espírito de verdade. Ouçamos sua mensagem. meus irmãos, aproxima-se o momento sublime de ser levado à terra o Consolador prometido por Cristo. O Consolador, deveis sabê-lo, é a doutrina de Jesus. Só ela, espalhada pela terra, poderá consolar a humanidade e dirigir-nos a Deus. Para abrir o caminho e facilitar nossa missão, espíritos com alto nível evolutivo já reencarnaram ou estão reencarnando. Pestalozzi, Thomas Edison, Darwin, Pasteur, Renan, Comte, Spencer. Todas as áreas do conhecimento receberão um novo impulso no século XIX, inclusive a música, com Wagner, Gounod e Berlioz. Haverá na Terra uma revolução de ideias novas. Então desceremos para implantar a doutrina completa de Jesus. No entanto, meus irmãos, para atingirmos o objetivo, Que é preciso, Senhor? que um de vós reencarne, Com qual missão? a de receber a doutrina que transmitiremos através de sensitivos escolhidos. E mais, divulgá-la em livros que hão de espalhar-se como sementes por todo o globo terrestre. Mas eu vos aviso, essa missão será muitas vezes coroada de espinhos. Permiti, Senhor, que eu faça o sacrifício. Pois tendes o meu assentimento. Já fostes um apóstolo, e sereis agora o meu na terra. Reencarnareis, e mais tarde, quando soar a hora, havemos de nos reencontrar. Vinde comigo. Jesus nos aguarda. E na França, na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, nasce um menino Denisard, que mais tarde se tornaria conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec. A certidão de nascimento, assinada por 2 testemunhas e pelo presidente do tribunal, esclarece que o parto foi realizado pelo médico Pierre Radamel e que o menino nascera às 7 horas da noite, na rua Salá, 76, residência dos pais. Esclarece ainda o mesmo documento oficial que o nome correto do recém-nascido era Denisard Hippolyte Léon Rivail. E seu pai, o Dr. Jean-Baptiste Antoine Rivail, era ele magistrado, um juiz. E a mãe, a senhora Jeanne Diamel. Assistido pela falange do Espírito de Verdade, assim que Denisard Hippolyte Léon Rivail completou 6 anos de idade, era o filho único, seus pais o matricularam na escola primária mais próxima. Os cursos elementar e médio duravam 4 anos. O menino, ao concluí-los, pois, em fins de 1814, tinha 10 anos de idade. Alguns de seus parentes haviam se dedicado à advocacia e à magistratura, como seu próprio pai. Mas Denisard mostrava já interesse pelo estudo das ciências e da filosofia.
E enquanto o imperador Napoleão Bonaparte seguia preso para a ilha de Santa Helena, após ser derrotado em Waterloo, o menino Denizar seguia em companhia de seus pais para a tranquila cidade de Yverdun, na Suíça, a fim de estudar no instituto dirigido pelo famoso educador Henri Pestalozzi. Pestalozzi, que fazia parte da falange do Espírito de Verdade, reencarnara em 1746 na Suíça e com apenas 21 anos de idade divulgara pela imprensa uma série de artigos sobre a depravação geral dos costumes e o despotismo da nobreza sobre as classes mais humildes. Mas a sua grande preocupação era a educação, principalmente a das crianças pobres, então abandonadas pelos governos aristocratas. E o educador, dotado de comovedora bondade, inicia em 1775 o seu apostolado, recolhendo das ruas 50 crianças órfãs de pai e mãe. Crianças mendigas, cobertas de trapos, sarna e de outros parasitas. E com enorme dificuldade material, mas transbordando amor, o sublime educador deu-lhes teto, alimento e instrução. Ensinou-lhes inclusive o trabalho manual. E tão amado era pelas crianças que elas o chamavam de Pai Pestalozzi. Mas o educador, ao fim de alguns anos, viu-se obrigado a fechar as portas de seu primeiro instituto. Mais tarde, ele confessaria: vivi durante anos inteiros rodeado por mais de 50 crianças mendigas. Dividi com elas o meu pão. Vivi, por minha vez, como um mendigo, para ensinar os mendigos a viver como homens. Em outra cidade, Pestalozzi repetiu o exemplo, recolhendo nas ruas 150 crianças totalmente desamparadas. Entre os seus princípios pedagógicos, destacava-se o respeito pela individualidade da criança. E proclamava que o relacionamento entre o professor e o aluno devia ser baseado não no medo, mas no amor. Isso o mestre o disse numa época em que se infringia aos alunos castigos corporais. Espírito notável, ele usava a educação, inclusive como meio de reforma social. Considerado um gênio, Pestalozzi foi o fundador da educação popular moderna e o fundador da pedagogia social. Dos seus livros é que mais tarde surgiu a ideia da criação de instituições pré-escolares, parques infantis, jardins da infância, escolas maternais, maternidades e lactários. O Instituto de Pestalozzi funcionou em diversas cidades e instalou-se em Yverdun somente em 1805, tendo as portas abertas para as crianças pobres e ricas. Além de instrução, Pestalozzi transmitia às crianças educação moral, procurando despertar-lhes o sentimento religioso, sem, no entanto, impor dogmas. Entre os seus alunos, destacou-se o alemão Carlos Ritter, que se tornou sábio e ficou na história da ciência como precursor da antropogeografia. Quando o menino Denizar Hippolyte Léon Rivaio atravessou os grandes jardins floridos do castelo de Lohengrin, onde funcionava o instituto a fim de ser matriculado como pensionista, Pestalozzi já tinha 58 anos de idade. O desenvolvimento intelectual de Denizar, orientado por Pestalozzi, fazia parte do plano da espiritualidade superior. Pestalozzi admirava-se da facilidade com que o novo aluno assimilava os conhecimentos. E Denizar, ao completar 14 anos de idade, foi incumbido de dar aula aos seus colegas menos adiantados. E alguns anos depois, merecendo de Pestalozzi absoluta confiança, passou a substituí-lo na direção do instituto, quando o velho mestre saía pela Europa a criar, a pedido dos governos, escolas semelhantes à de Yverdun. Bacharel em ciências e letras, sabendo falar e escrever o alemão, o inglês, o espanhol, o italiano e o holandês, Denizar, no portão do castelo, despediu-se de Pestalozzi como quem se despede de um pai. Apertou-lhe a mão, abraçou-o e, comovido, beijou-o na face. Adeus, meu mestre. Adeus, meu filho. Prometo enviar notícias, pois é desejo meu criar na França um instituto igual ao seu. As crianças francesas certamente hão de agradecer-lhe. Que Deus o ampare na vida que vai iniciar, meu filho. E o jovem pedagogo regressou à França
e conseguiu em Lyon a isenção do serviço militar. Com Napoleão Bonaparte prisioneiro na ilha de Santa Helena, a partir de 1815, onde viria a desencarnar em 1821, voltara a monarquia a instalar-se na França. Luís XVIII fora colocado no trono pelos exércitos aliados. Ao regressar Denísar, já o rei Luís XVIII, para agradar o partido do reacionarismo extremo que o alto clero dirigia, havia entregue aos padres a educação popular. E a educação na França, ao invés de receber o influxo renovador das ideias de Pestalozzi, continuou estagnada. Denísar, porém, vivia agora em Paris, então o maior centro cultural do mundo. E com menos de 20 anos de idade, já começava a escrever o seu primeiro livro. Um curso de aritmética para as crianças, segundo Pestalozzi, mas com modificações. O livro, editado em Paris, teve 2 edições no ano de seu lançamento. Nesse mesmo ano de 1824, morre o monarca Luís XVIII e é elevado ao trono da França o seu irmão Carlos X, cujo reinado caracterizou-se desde logo pela incapacidade e violência. O descontentamento era popular, mas Denísar continuava trabalhando pela infância e juventude e editava em Paris seu segundo livro, Plano de uma Escola Graduada, segundo o método de Pestalozzi. Seu grande ideal, porém, era montar um instituto semelhante ao de Verdun. E Denísar, no silêncio de seu quarto, refletia. Um instituto em Paris. Eis o que é necessário. Os educadores, visitando-o, criariam outros iguais. E assim as ideias de Pestalozzi se imporiam mais rapidamente na França. Mas Denísar não tinha capital. Fazia-se necessário um sócio capitalista. E recordou-se de um tio, irmão de sua mãe, o qual concordou com a ideia. E Denísar instalou o Instituto Técnico Rival, na Rua Sèvres 35, no elegante distrito de Luxemburgo. No ano seguinte, em 1827, Pestalozzi desencarnaria. Denísar tinha agora 3 ocupações. Lecionava, dirigia o instituto e escrevia livros. Em 1828, não tendo ainda 25 anos completos, publicou um Plano para a Melhoria da Educação Pública, no qual propôs a criação de uma escola teórica e prática de pedagogia inexistente em França. E enviou o plano aos membros do parlamento. Denísar, então, já era diretor de instituto da Academia de Paris. A situação política, no entanto, agravara-se. O rei Carlos X, obcecado pelo absolutismo real, amordaçou a imprensa, investiu contra o alistamento eleitoral e dissolveu as câmaras, impedindo que 270 deputados da oposição tomassem posse. A insurreição de Paris era iminente. Em julho de 1830, instala a Segunda Revolução Francesa, tramada nas sociedades secretas do país. Barricadas foram erguidas nas ruas e praças de Paris. Foram 3 dias de vapor com a artilharia e a fuselaria. Carlos X foge para a Inglaterra, antes mesmo das tropas reais serem vencidas. E a coroa da França é colocada na cabeça de Luís Felipe, que a manteve durante 18 anos. É absolutamente certo que Denísar, ao contrário da juventude francesa, não participou da Revolução. Sua formação baseava-se no amor universal. A fraternidade para o jovem educador não era apenas uma palavra, era uma filosofia de vida. E com a instalação da monarquia liberal, que deu tranquilidade à França, voltou Denísar a abrir a porta de seu instituto. Corria o ano de 1831 e Denísar deu à publicidade quase que simultaneamente 3 novos trabalhos, que firmaram seu nome na área da pedagogia. O primeiro, Memória sobre a Instrução Pública, ele enviou à comissão encarregada pelo governo de preparar um projeto de lei sobre o ensino. O segundo, uma gramática francesa clássica, de acordo com um plano novo, em cujas páginas revelava o profundo conhecimento linguístico. E o terceiro, qual no sistema de estudos, mais em harmonia com as necessidades, enviado à Real Academia de Ciências de Arras, foi premiado. Foi nesse ano de 1831 que Denísar conheceu aquela que seria a sua companheira. Meu nome é Amélie.